Bom dia a todos. Meu nome é Ana Letícia, sou bibliotecária e estou como coordenadora da divisão de atendimento ao usuário no sistema de bibliotecas UFO. Sejam todos bem-vindos a mais uma capacitação do Programa de Competência em Informação das Bibliotecas UFO. Primeiramente, eu vou fazer minha audiodescrição. Sou mulher branca, tenho cabelos castanhos, meio ondulado, uso óculos e nesse momento eu estou usando uma blusa na cor branca e preta. Agora será apresentada a capacitação Submissão de Trabalhos Acadêmicos no repositório institucional da UFO. Ela vai ser ministrada pela bibliotecária Gisele Couto. A Gisele é mestre em Educação pela Universidade Del Sol, Assunção, Paraguai. Tem especialização em Administração da Ciência da Informação, Gerenciame, da Uniessa. Possui graduação em Biblioteconomia pelo Centro Universitário de Formiga. Vou lembrar a todos, o link da lista de presença vocês irão encontrar em notas compartilhadas, então preencham a lista para receber o certificado de participação. Os certificados estarão liberados a partir de dezembro na plataforma do CIEX. Passo agora a palavra para a Gisele e desejo a todos uma boa capacitação. Gisele, se você quiser começar, você sabe compartilhar? Sim. Acho que você tem que parar essa apresentação. Deixa eu tirar. É só você ir na opção do lado da câmera. Ela não está compartilhando a tela no... É que demora um pouquinho para carregar mesmo. Ia dar certo. Deixa eu ver. Certo, Gisele, estamos vendo a sua tela. Ah, tá bom. Só parar um pouquinho para... Então, bom dia. Meu nome é Gisele, né? Como foi apresentada, eu sou bibliotecário da UFO, do setor de bibliotecas digitais e trabalho com um repositório, né? Eu sou morena, do cabelo cacheado, estou usando uma blusa bege e verde, tá? Estou com o cabelo preso e eu vou iniciar a apresentação sobre o repositório institucional. Estão vendo a minha tela? Estamos sim. Então, o repositório institucional é um produto criado pelo Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia, que é o IBICT, tá? Para divulgar as publicações técnico-científicas de uma universidade. Tudo que é produzido numa universidade precisa ser incluído nesse sistema,
tá? Não é um sistema da UFO, é um sistema de todas as universidades, tá? Federais possuem o sistema para incluir e divulgar, né, via internet, toda a produção que é feita, né, na universidade, seja ela qualquer tipo de material. Pode ser também acadêmico, né, como apostilas, pode ser um software, pode ser, né, igual a gente inclui hoje, TCC, teses e dissertações, né? A gente tem anais de eventos também, memoriais acadêmicos que são feitos pelos professores, né? Então, a gente tem uma gama de materiais que a gente pode incluir no repositório. Então, tudo que é produzido pela universidade vai para o repositório para divulgação, né, do material que é produzido na universidade. Isso é uma devolutiva para o público, né, que paga seus impostos, e tem a devolutiva da universidade fazer a sua pesquisa, a sua produção e divulgar na internet para que pessoas possam estar utilizando e reutilizando esse material, tá? Então, o nosso repositório institucional ele tem o objetivo de armazenar e preservar e disseminar essa memória institucional, tá? Então, aqui no repositório institucional, essa é a página inicial dele, né? Nós temos a página inicial, temos navegar, né? A gente pode navegar pelas comunidades e coleções. O que são comunidades e coleções? São os cursos, né, da universidade. Então, eu tenho a ESEBA, eu tenho a editora da UFO, né, que tem e-books, nós temos vários e-books, né, no repositório institucional. Então, é uma gama de material onde você não só deposita o material, onde você pode pesquisar outras produções da universidade para estar produzindo seu próprio material, né? Nós temos anais, né, de eventos, os TCCs, né, a dissertação, memorial descritivo. Então, a gente tem vários artigos de periódico, né, e temos lá no final a produção da biblioteca, que são documentos administrativos, são guias, trabalhos de eventos, tá, que também você pode estar consultando. Por exemplo, em documentos administrativos da biblioteca, tem política de afastamento, guia da biblioteca, né? Protocolo interno de biossegurança, né? Atualização do acervo, como é feito. Então, tudo que é produzido da universidade vem para o repositório institucional, tá? Aqui você pode estar navegando também pela data do documento, autor, título, né, palavra-chave, orientador, o programa, né, que é o programa de graduação ou pós-graduação, o tipo de documento, o tipo de acesso, que é se o documento está em acesso aberto ou embargado. Embargado é o documento que fica 2 anos retido, seu PDF, tá? Às vezes a pessoa vai publicar um artigo científico, publicar um livro, um capítulo de livro, então ele fica 2 anos embargado para que essa pessoa tenha o prazo de publicar o seu material. Assuntos autorizados, que são tipo a palavra-chave, mas autorizada pela Biblioteca Nacional ou pela Library of Congress, tá? São palavras realmente utilizadas como cabeçalho de assunto de cada curso, tá? E nós temos a apresentação do repositório, suas características técnicas, né? A equipe responsável pelo repositório, instruções de submissão, que isso aqui é muito importante, as instruções de submissão, onde tem as instruções para os discentes, né, para os orientadores, as instruções, para a Secretaria de Graduação e para a Secretaria de Pós-Graduação, né? Então, aqui, desses
nesses subtítulos aqui, estão linkados, que vai direcionar para outro tutorial explicando tudo que você tem que fazer, tá? Que é o cadastro, né? O OrcID, como que se submete, a pós-graduação, como que tá? Tudo direitinho explicando como que utiliza e submete o trabalho e quais as etapas que você precisa fazer, tá? A gente tem a política de informação do repositório institucional também, né, que são as portarias que estabelece o repositório institucional, que faz com que ele seja ativo e que a produção seja depositada nele, tá? Nós temos também a política de submissão, né, que são as teses, dissertações, os trabalhos de conclusão de curso, que nós temos portarias para eles, e as teses e dissertações anteriores a 2005, que anterior a 2005 a gente recebia só em papel, e a gente tem um projeto ativo de digitalização desse material, que está sendo feito aos poucos e sendo incluso no repositório institucional. Então, é mesmo a portaria que estabelece a obrigatoriedade de estar incluindo o material no repositório institucional. A portaria, né, que estabelece a comissão, né, que trabalha com as atualizações do repositório institucional, né, e a portaria que estabelece a obrigatoriedade do DOI, né, que é um indicador persistente, né, que faz com que o material seja guardado em outra instituição, que caso o repositório institucional ele tenha algum problema e perca de dados, né, mas mesmo assim faz um processo de backup, né, em outros servidores também, caso todos esses processos, né, de segurança falhem, o seu material fica, que tem o DOI, ele fica guardado na Crossref, que é uma empresa, né, que a gente inclui o DOI e ela guarda o material da instituição. Na parte de tutoriais, né, nós temos todos os tutoriais, todos os passos, né, como que se faz o cadastro de usuário, né, atribuição do DOI, o autoarquivamento, né, dos materiais, a ficha catalográfica online, né? A ficha catalográfica online você faz no portal do aluno, né? E você consegue fazê-la antes de você formar. Então, quando você já está finalizando o seu processo da tese, dissertação e do TCC, que também tem a possibilidade de fazer, você entra no sistema e já gera a sua ficha, que ela depois pode ser alterada, que caso a banca altere o título, altere alguma informação, você consegue já entrar lá e alterar essa ficha catalográfica, tá? Para a tese de dissertação, é obrigatório ter a inclusão da ata e da folha de aprovação, tá? Para o TCC não tem necessidade, mas se quiser pode colocar, né? A ficha catalográfica e a ata são obrigatórios nas teses e dissertações, na submissão, tá? Do material. A ata de defesa ou folha de aprovação, ela é inclusa logo após a ficha catalográfica. A ficha catalográfica é atrás da folha de rosto, então é após a folha de rosto, né, onde está o título, todas as informações, você coloca a ficha catalográfica e depois, logo depois, vem a ata de defesa, tá? O PDF-A, que é outra, que também tem que ser. E PDF-A por quê? Porque o PDF-A é o único que garante que futuramente esses PDFs vão ser abertos em qualquer sistema operacional. Então, hoje, o PDF sozinho, ele não garante que futuramente a gente consiga ter acesso a esse material. Então, o PDF-A, ele veio para dar essa garantia que nós consigamos ter acesso a esse material futuramente. Por isso que nós obrigatoriamente solicitamos que o material seja em PDF-A, tá? Aqui no tutorial a gente tem
várias possibilidades, tá? A partir do Word, a partir do LibreOffice, e temos os sites também, na parte do PDF Creator, e temos os sites também que você consegue transformar o seu arquivo em PDF-A. Por exemplo, esse site aqui, ele já está em PDF-A, mas se ele não tivesse, era só vir aqui escolher, né, PDF-A. Você escolhe um arquivo qualquer, né, o seu arquivo, claro, né, eu vou escolher um qualquer aqui. A única coisa que você tem que fazer é isso, PDF-A, e colocar o arquivo. Depois você vai em upload, ele vai fazer o upload, né, do material, que você já pode baixar, ele já está em PDF-A. O termo de autorização, né, da publicação, que ele também é para tese e dissertação, tá? Esse termo ele precisa ser enviado após a submissão, ou até antes mesmo, ou juntamente. Esse termo ele precisa ser enviado. Acho que eu não vou conseguir abrir. Ele precisa ser enviado para a Secretaria de Pós-Graduação, porque só com esse termo a Secretaria de Pós consegue abrir um processo no SEI, né, que é o sistema eletrônico, né, que faz todo o trâmite da universidade, para que a gente consiga disponibilizar o material no repositório. Então, você faz a submissão, manda esse termo de autorização, a secretaria abre o SEI, manda para nós, e nós conseguimos disponibilizar o seu material, tá? Nós temos os vídeos também, que são os vídeos explicando, né? Os vídeos são no YouTube, então tem os vídeos de apresentação, cadastro, né? Como salvar, o autoarquivamento, né? Dos materiais, a busca do DOI, o registro no ORCID, então que facilita muito, né? Para a pessoa estar fazendo sua submissão no repositório, tá? E o vínculo e o registro no ORCID também, que tenha a instrução de como que você faz esse vínculo que eu vou mostrar. Aqui, na atribuição do DOI, que é para teses e dissertações, tá? Esse sistema Crossref, que é o sistema que guarda uma cópia da tese e dissertação que possui o DOI, né? Guarda na empresa deles para que qualquer problema eventual que a gente tenha na base de dados, a gente consiga recuperar. Então, é muito fácil. O que você vai fazer? Você vai pegar todas as suas referências bibliográficas e jogar nessa janela, deixa eu colocar, e jogar nessa janela. A referência bibliográfica, ela não pode estar quebrada. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Não vai ter. Eu vou colocar a referência bibliográfica. A referência bibliográfica, ela não pode estar quebrada, tá? Ela tem que estar numa linha só. Ela tem que ir até o final, não importa o tamanho que ela estiver, ela tem que estar numa linha só. Por exemplo, essa aqui, eu vou apagar o DOI dela. Essa aqui está quebrada. Tá vendo que o site veio para baixo? Então, você tem que juntar para ela ficar numa linha só. Eu vou apagar os DOIs aqui, só para vocês verem como que ele vem. Se
tiver quebrado, não busca, tá? O DOI, ele dá erro. Então, você joga as referências, né, do seu trabalho aqui. Então, cada uma numa linha, né, até o final, e clica em submeter. Aí ele vai trazer as referências com DOI. Todas as referências têm DOI? Não. Tem muitas referências que não têm DOI. Então, você não precisa preocupar. Voltou, né? Ele voltou com a sua submissão e não tem o DOI, né? Então, é porque realmente aquela referência não tem DOI, tá? Aí você pode vir aqui copiar, né? Ele jogar no seu trabalho ou só copiar o DOI para não desconfigurar às vezes e colocar na frente da sua referência, tá? Então, esse é um processo que você tem que fazer para teses e dissertações, tá? Tem que ter o DOI, porque se não tiver o DOI nas referências, a gente não consegue que o DOI seja validado no seu trabalho. Então, isso é muito importante estar sendo feito. O cadastro de usuário, você vai... aqui tem o OrcID também, tem o tutorial e vídeo, tá? De como submete, mas eu vou estar mostrando aqui. Você vai no canto, né, à direita, e-mail espaço, e vai utilizar uma das duas comunidades. A comunidade UFO, você já pode entrar com o seu e-mail UFO, né, seu e-mail UFO e sua senha de e-mail UFO, né? Você já consegue entrar com ela e completar o cadastro já na página do repositório. A comunidade externa, você vai ter que clicar aqui em usuário novo. O que é a comunidade externa? É o e-mail Gmail, Yahoo, são outros e-mails, porque às vezes a pessoa não tem muita familiaridade em usar o @ufo, ela pode estar utilizando o e-mail externo também, tá? A gente pede que utilize sempre o e-mail que você tem mais acesso, porque todas as informações, todos os passos do repositório, eles são enviados por e-mail. Então, se você, às vezes, não acessa muito aquele e-mail, o @ufo, é melhor você cadastrar no e-mail externo, tá? Então, você vai clicar em usuário novo, vai colocar o seu e-mail aqui e você vai receber um link por e-mail para você terminar o cadastro, tá? Aí você clica naquele link e termina o cadastro. Já no e-mail UFO, não, você já vai logar por aqui e já vai terminar o cadastro por aqui mesmo, né? Você põe o usuário e senha do seu e-mail e já termina o cadastro. É muito importante que no final do cadastro tem um textinho e tem uma palavra escrita formulário. Vocês têm que preencher esse formulário, clica nessa palavra formulário, porque através desse formulário é que a gente vai conseguir dar acesso a vocês à coleção, tá? Sem o formulário que a gente recebe por e-mail, a gente não tem como saber se você fez o cadastro no repositório ou não, tá? Então, é muito importante não esquecer, né, não fazer muito rápido, né, os passos e clicar nesse formulário. Ah, eu esqueci de dizer. Então, você pode vir aqui no cadastro de usuário, que vai ter aqui o passo de clicar, do passo do formulário, tá? Que é esse formulário aqui, ó. Clique no formulário, vai ter essa frase no final e você tem que clicar na palavra formulário. Mas o link dele tá aqui também no tutorial, tá? Que eu vou abrir aqui para vocês verem, ó. Então, vocês têm que preencher esse formulário, né? Categoria, nome, preencher tudo direitinho, principalmente o nome do orientador, que a gente precisa do nome do orientador, senão a gente não consegue te colocar na coleção, tá? O tipo do material que você vai estar depositando, né? O campus, né? É muito importante também colocar, né? Se é graduação, curso de graduação.
se for pós-graduação, preenche o curso de pós-graduação, tá? Se for pós-graduação, não tem necessidade de preencher o campo graduação, tá? Você vai preencher só o campo que você vai estar submetendo o trabalho, né? Trabalho de residência, memorial descritivo, e manda enviar. Vai chegar um e-mail para nós, né, do repositório, onde nós vamos dar o acesso a vocês à coleção, tá? Então, é muito importante não esquecer o nome do orientador, tem que ser o nome completo, porque a gente precisa ver se o orientador está na sua coleção para validar o seu trabalho, tá? E preencher o curso direitinho e o campus que você está, tá? Para a gente colocar na coleção direitinho, porque aqui em comunidades e coleções, nós temos coleções tanto de Uberlândia, como do Pontal, como de Patos de Minas, né? Monte Carmelo. Então, são coleções separadas de submissão, tá? Então, aqui você fez o cadastro, né? Chegou o formulário para a gente vai responder, falando que você já tem o acesso à submissão. Se você não receber esse e-mail, a gente tem o prazo de 3 dias úteis para estar respondendo esse e-mail. Aí você entra em contato conosco pelo e-mail repositório@ufo.br. A gente também tem o WhatsApp, no telefone, que é 3239-4259. Também você pode entrar em contato pelo WhatsApp, que é o mesmo telefone que você conversa conosco lá no repositório, tá? Então, fez o cadastro, né, no repositório institucional, você vai fazer o login. Aí, logado, você vai fazer o quê? Você vai fazer o login no OrcID. Porque o que é o OrcID? É um currículo Lattes internacional, onde toda produção científica que você fizer e for inclusa no repositório, ela vai automaticamente para o OrcID e vai montando aquele seu currículo Lattes internacional, tá? Então, deixa eu ver aqui. O meu já está logado, eu não consigo deslogar para mostrar para vocês, mas vai ter que logar com o OrcID. Você vai clicar, vai abrir uma tela para você fazer o login, né, como se fosse... Deixa eu entrar no OrcID aqui. Vai abrir essa tela aqui para vocês, lá no repositório, que é para onde você vai iniciar a sessão no OrcID. Uma vez conectado com o OrcID, você não precisa fazer isso mais, é só uma vez, tá? Então, você vai pôr o seu usuário e sua senha, né? Se você não tiver o cadastro, tem a opção, né, de você se cadastrar no OrcID, mas ele já vai fazer essa junção com o seu e-mail já com o OrcID, tá? Para você só iniciar a sessão e ficar logado no OrcID. Que é o OrcID, toda produção que você fizer, tudo que você fizer, ele vai automaticamente, igual eu falei, ó. Toda produção, ela vai automaticamente para o seu OrcID, tá? Então, é só fazer o login no OrcID, né? E ele vai ficar logado e você já não precisa fazer mais nada. E meu espaço também, tá? Após a conexão com o OrcID, você vai iniciar um novo depósito, que é onde você inicia, né, a submissão ao repositório institucional, tá? Você vai clicar em iniciar um novo depósito. Aqui vai aparecer só a coleção que você está inserido. Aqui aparece todas para mim, porque eu sou administradora. Então, vai aparecer só a coleção que você está. Vamos supor que
um TCC de administração do Pontal, né? Aí você vai clicar na coleção, né, que está disponibilizada para você e clicar em próximo. Aqui você vai escolher o tipo de material, tá? Eu vou fazer um trabalho de conclusão de curso que a tese de dissertação é praticamente a mesma coisa, só a tese de dissertação, a diferença é que tem mais campos obrigatórios, tá? Para estar preenchendo, e o TCC tem menos campos, mas eu vou falando quais são da tese de dissertação. Então, você vai escolher o trabalho de conclusão de curso, vai clicar em próximo. Aqui é onde você dá o direito de acesso, né? Se for acesso aberto, já está escolhido, você vai para o próximo. Se for acesso embargado, você tem que escrever aqui a razão, tá? Aqui tem no artigo 8º da portaria todas as opções que a gente permite que seja embargado, tá? Não estando dentro dessas opções aqui, a gente não embarga, tá? Se não preencher também a razão, não embarga. O que acontece? Na tese de dissertação, a gente recebe o termo de autorização, que é onde está a opção embargada. Então, se a pessoa não preencher aqui na tese de dissertação, a gente consegue copiar do termo de autorização a razão. Do TCC, a gente não consegue, porque o TCC não tem esse termo de autorização. Então, no TCC é muito importante colocar a razão que você está embargando para que a gente faça uma análise e realmente embargue seu material, tá? Não preencheu, não será embargado, a gente vai mudar para acesso aberto, tá? Então, é muito importante, se for embargado, colocar a razão. Então, a gente vai para a próxima. Aqui a gente vai preencher o título. Tá? O título, ele não é em caixa alta, tá? Ele é totalmente em caixa baixa. Somente a primeira palavra vai estar com a primeira letra em maiúsculo, e nomes próprios também, nomes de cidades, né? Nome de software, nome de algumas plantas, né? Nomes científicos. Esses vão estar em maiúsculo, mas o resto é tudo em minúsculo, tá? Se tiver em maiúsculo, caixa alta, esse trabalho vai ser devolvido para correção, tá? Então, atente muito a colocar em caixa baixa, né, todo o título e somente a primeira letra da primeira palavra em maiúsculo, tá? Aqui é o título alternativo, que é o título em outra língua, tá? É opcional para o TCC, mas para a tese de dissertação é obrigatório estar colocando, tá? Você pode colocar mais de um título, vamos supor que você quer colocar inglês, espanhol, francês. É só clicar aqui em adicionar mais, tá? Que vai abrir nas caixinhas para você estar colocando. Em outras línguas também, caso você queira, tá? No TCC não é obrigatório. Mas é muito importante, gente, eu falo ter o título em outra língua, porque o seu trabalho, ele recebe mais visibilidade, né? Porque você deixar ele só em português, às vezes essa barreira de língua pode impedir que outros países consigam ter acesso ao seu material. Então, mesmo que não seja obrigatório, caso você queira ter mais visibilidade no seu trabalho, é importante estar colocando, tá? Então, a mesma regra do título. Todo em minúsculo, tá? Somente a primeira letra da primeira palavra em maiúsculo. E nomes próprios, né? Nomes de cidades, nomes que precisam estar em maiúsculo mesmo. Também pode estar no meio do título, tá? Aqui já vai vir preenchido, né? A editora, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Aqui você vai colocar a data de defesa, né? Completa. Senão você não consegue passar para frente, que é um campo obrigatório, tá? No autor,
você vai colocar nessa primeira caixinha o sobrenome, tá? Tá errado, que é em minúsculo, tá? Também não é caixa alta, tá? Aqui não é nome de todos os nomes, tanto do autor, como do orientador, como de membros da banca, não são em caixa alta, tá? Sempre em caixa baixa. Então, aqui você vai colocar na primeira caixinha só o sobrenome, tá? E daqui você vai colocar o restante do nome. Alguns nomes são compostos, né? Como sobrinho, neto, júnior, eles vão ficar junto com o sobrenome. Vamos supor que aqui eu tenha Júnior. Então, ele vai ficar junto com o sobrenome aqui, tá? Não o Júnior, por exemplo, tem pessoas que colocam abreviado, não é abreviado, tá? Nada do repositório pode ser abreviado, nenhum nome, né? Não, você não pode esquecer de colocar seu nome completo, né? Que isso é tudo conferido e caso tenha erros, a gente devolve para correção, que pode atrasar mais ainda a disponibilização no repositório. Tá? Então, júnior, neto, sobrinho, tudo é nome composto, você coloca junto com o sobrenome. Então, aqui já está preenchido, né? Não precisa mexer, trabalho de conclusão de curso. Aqui você vai colocar o seu lápis, tá? Você vai colocar aqui, clicar aqui na busca do lápis, e você vai buscar o seu lápis. Você vai abrir, né, o lápis e você vai copiar esse link aqui. Muitas pessoas colocam esse link aqui. É um link muito grande que dificulta. Como no repositório não tem como clicar no link do Lattes para ele remeter para o Lattes, a pessoa tem que copiar. Esse link fica muito grande, às vezes a pessoa pode perder informação na hora de copiar, tá? Então, sempre copie esse link aqui mais reduzido do Lattes, tá? Para estar colocando lá no campo. Aí eu vou colocar aqui no campo, tá? O nome do orientador, né? Que também vai ser o sobrenome, né? E o nome aqui no restante. A mesma coisa você vai fazer, vai clicar aqui o URL currículo Lattes, ele vai remeter para o Lattes e você vai procurar o Lattes. No TCC, o Lattes do autor e do orientador, eles são obrigatórios. E na tese de dissertação, a banca também é obrigatório colocar o Lattes, tá? No TCC, a banca não é obrigatório, tá? Então, você vai colocar aqui o Lattes também, que é o link abreviado, né? Reduzido, no campo. Se tiver orientador, você pode colocar também, né? Coloca o orientador, coloca o nome e o Lattes também do orientador. Tá? É opcional, né? Mas você pode estar colocando se você quiser. Aqui são os membros da banca, tá? Vocês perceberam que tem um campo exclusivo para orientador. Então, você não inclui o orientador como membro da banca, tá? Aqui nessa seção, você coloca só os membros da banca também. Aqui, o orientador, a gente já colocou ele no campo lá. Então, você vai colocar do mesmo jeito, né? Não é obrigatório colocar os membros da banca no TCC, mas na tese de dissertação é obrigatório, tá?
os dois são dois obrigatórios na tese de dissertação, tá? E tem o terceiro e o quarto membro, que é opcional, tá colocando, tá? Aqui é o nome do curso. É muito importante você alterar o nome do curso, porque ele sempre vai vir em administração, né? Aqui, vamos supor que a gente não esteja fazendo de administração, esteja fazendo de agronomia. Aí você seleciona o curso que realmente é que você está fazendo o material. Como a gente está fazendo de administração, eu vou deixar na administração. O país e o idioma já veio preenchido, né? Tem muitos trabalhos que são feitos em outro idioma, então você vai colocar o idioma realmente que o seu trabalho está, vamos supor que ele esteja em inglês, então você vai mudar o idioma de português para inglês, tá? É o idioma que está o seu trabalho. Eu posso traduzir meu trabalho e colocar no repositório? Não, tem que ser a versão da banca. Se a banca mandou você traduzir e passou pela banca aquela versão em inglês, pode ser colocado, mas você não pode traduzir e colocar uma versão diferente da banca. Sempre a versão da banca que tem que ser inclusa no repositório. Tá? Você vai clicar em próximo. Aqui você vai colocar as palavras-chave, né, do seu trabalho, tanto as que estão no resumo, como as que estão no abstract. Então, as em português e as em inglês, ou em francês, ou em espanhol, né? De acordo com o seu abstract. Então, você tem que colocar todas, né? Você vai colocando uma em cada caixa. Você não copia, que muitas pessoas eles fazem assim. Vou mostrar para você. Eles copiam todas as palavras e deixam aqui só numa caixinha. Tá errado. Que assim, o usuário que for pesquisar por palavra-chave, ele não consegue encontrar essas palavras. Então, cada palavra tem que estar na sua caixinha para que o usuário consiga encontrar o seu trabalho, tá? Como que eu coloco mais? Só vir aqui e adicionar mais. Pode ir adicionando quantas você quiser que esteja, tanto que esteja no seu resumo como no seu abstract. Você vai colocar uma por uma e vai clicando em adicionar mais, tá? Então, uma palavra-chave em cada caixinha. A área do conhecimento, que é a área do conhecimento que está o seu curso. Você vai clicar aqui em categorias de assunto, vai abrir essa caixinha. Esse mais você consegue expandir, tá? Você consegue colocar até aqui é a última fase, né? De estar colocando, por exemplo, mercadologia. Você vai clicar, ele vai para lá, ou você pode colocar até administração, né? Administração é o mínimo. Essa é o mínimo que tem que estar no repositório. Eu quero colocar mais a área do conhecimento. Só clicar em mais aqui, você pode estar colocando mais, né? Mesma coisa, categoria de assunto. Expandir, né? Quando você quiser, eu vou pôr administração de empresas. Você pode ir colocando, quanto mais específico, melhor, tá? Para o usuário estar identificando o seu material. É obrigatório, tá? Esses campos são obrigatórios, tudo que está em vermelhinho é obrigatório. Aqui é o resumo, né? É o resumo do seu trabalho. Você vai lá somente copiar o resumo e colocar. Aqui as folhas, você vai colocar a última folha paginada do seu trabalho. Vamos supor aqui. A última página foi 60, que está paginada. Então, é a página que você vai estar incluindo aqui. O abstract é opcional para
para TCC, mas é obrigatório para a tese de dissertação, tá? Então, é só ir lá no trabalho, copiar e colocar aqui. A agência de fomento, que não é obrigatório, né, para o TCC, mas para a tese de dissertação, tem muitas agências de fomento que financiaram o trabalho, né, deram bolsa de pesquisa, financiaram o trabalho, né, contribuindo. Então, aqui você tem que marcar as agências de fomento que contribuíram com sua pesquisa, né? Vamos supor, a CAPES, né? Se você quiser selecionar mais de uma, é só você clicar em Ctrl e selecionar a outra, tá? Por exemplo, CNPq e a CAPES estão selecionados. Então, para selecionar mais de uma, clica no Ctrl e clica em cima que vai selecionar as duas. Então, vai dar as duas opções. Não tem a agência de fomento, deixa do jeito que estava. Tá? Notas é opcional, não é obrigatório, né? Nem tese de dissertação e nem em TCC. Referência. Referência é a referência do seu trabalho. Aqui, ó, em cima do campo, tem como você, o exemplo de como você tem que preencher. Então, não são as referências do seu trabalho, mas que as referências que a gente jogou lá na Crossref para buscar o DOI. Não são as referências do trabalho. É a referência do seu próprio trabalho. É como o seu trabalho vai ser citado por outras pessoas. Tá? Aqui tem um exemplo. Então, o sobrenome, o seu sobrenome em caixa alta, né? O seu nome, o título do seu trabalho, né? A data do seu trabalho, a quantidade de folhas do seu trabalho, né? O tipo de trabalho, se é um trabalho de conclusão de curso, se é uma dissertação de mestrado, se é uma tese de doutorado, tá? Aí, a graduação em qual curso? O seu curso, tá? Ou a pós-graduação no seu curso, tá? Universidade Federal de Uberlândia, como a gente está fazendo do Pontal, aí aqui seria Ituiutaba, tá? Não seria Uberlândia, tá? E a data, de novo, aqui é a data do seu trabalho, a primeira, e aqui é o ano que você está depositando o último. Tá? Então, primeiro é a data que às vezes a pessoa fez em 2024 e vai depositar só em 2025. Tá? Então, a primeira data é a data do trabalho e a última data é a data que você está depositando. A única coisa que vai mudar na referência para a tese de dissertação é que na tese de dissertação vai ter o DOI aqui no final. Tá? Tem que incluir o DOI. Depois eu vou mostrar os campos obrigatórios da tese de dissertação. Tá? Não é TCC, então termina aqui. Aí você vai para o próximo. Aqui você vai colocar o arquivo, né? Você vai clicar o arquivo em PDF-A, né? Ele tem que estar em PDF-A. É muito importante, o nome do arquivo tem que ser as primeiras palavras do título, tá? Não pode ser qualquer nome do arquivo, porque essa é uma padronização do repositório, tá? Então, você está vendo aqui, são as 3 palavras do título, sem artigos, sem pronome, tá? Então, cada palavra começando em maiúsculo, ó, expansão, o E está em maiúsculo, colapso, o C está em maiúsculo, papel, o P está em maiúsculo. Então, são as 3 palavras juntas do título do seu trabalho, tá? É a padronização. Descrição, aí você vai pôr TCC, ou tese, ou dissertação, ou memorial, tá? E vai para o próximo. Então, muito importante, o arquivo sempre está com as 3 primeiras palavras do título, tá? Aqui você pode, vamos supor que você esqueceu de colocar a descrição, você pode clicar para alterar, né? E submeter de novo, tá? E você pode adicionar mais arquivos, porque, por exemplo,
mestrado profissional sempre tem algum produto que é feito junto com a tese de dissertação. Então, você vai aqui clicar, adicionar outro arquivo e vai adicionar o seu produto, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, eu estou em upload, aí eu vou para próximo. Colocou os arquivos, vai para próximo. Aqui é uma conferência, né, que você faz. Você pode clicar em correção do campo, caso alguma coisa esteja incorreta, né? Você pode voltar lá no campo. Vamos supor, eu errei no título. Você clica aqui em correção do campo, ele vai lá em voltar do título, tá? E você tem essa em cima aqui, ó, descrição, que você pode tá clicando também, que já vai para onde você estava. Você estava em verificar. Então, em vez de você ter que passar aqui embaixo, próximo, até chegar lá, você clica em verificar, ele já vai para a parte que você estava, tá? Então, verificou, tá tudo correto, fez as correções, vai para a próxima. Aqui é a licença, né? Que você pode aderir a nenhuma licença ou a licença Creative Commons. O que é a licença Creative Commons? Que ela assegura que o seu trabalho não vai ser copiado e não vai ser republicado, modificado, comercializado, tudo, né? Então, é muito importante que você clique na licença Creative Commons, que ela assegura mais ainda que seu trabalho não vai sofrer nenhuma modificação. Então, aqui, as duas perguntinhas que tem é no no, né? Que é não, se pode comercializar e pode modificar. Então, não e não, tá? Mas se você não quiser aderir à licença, é só ficar aqui na primeira caixinha, tá? Não é obrigatório. Aí você vai clicar em próximo. Aí tem a licença da UFO, que é uma licença de disponibilização, divulgação, que você se responsabiliza pelo que você está depositando, né? Que é um trabalho original. Tudo que tiver que você está cedendo os direitos do autor, né? Para divulgação, publicação em acesso aberto. Aí você tem que clicar, eu concedo a licença. Tá? Se você clicar eu não concedo a licença, ele não vai para frente. Então, a gente não vai receber esse material. Tá? Então, é sempre eu concedo a licença do material. Você vai clicar em eu concedo a licença, ele vai ficar rodando. Às vezes, dependendo que ele fica rodando um tempo, né, extensivo, ele pode dar erro. Caso ele dê algum erro, é só você vir aqui no seu espaço e ver se o material está aqui na sua área de trabalho, tá? Se ele estiver no seu espaço aqui, é porque ele foi submetido e ele já está para o orientador validar o seu material, tá? Eu vou mudar aqui para tese de dissertação, só para mostrar os campos obrigatórios, tá? O TCC envia o trabalho, avisa o orientador, tá? Que o trabalho já está disponível para validação. Ele sempre recebe um e-mail, mas o e-mail pode ser que não chegue por algum motivo, pode cair em spam e ele não verificar. Né? Então, ele não precisa receber esse e-mail para estar validando o seu trabalho, tá? Que é uma coisa que os orientadores ficam esperando esse e-mail chegar para validar. Não tem necessidade de receber o e-mail. Ele pode fazer o login no repositório e validar o seu trabalho, tá? Então, porque pode ser que o e-mail extravie, tá? Aí vai para o orientador, né? O material. O orientador aprova, ou ele pode rejeitar também,
Ele pode verificar alguma coisa que está de errado e ele tem um campo lá para escrever o que precisa ser modificado. Volta para você, você vai modificar o trabalho, tá? E mandar novamente para ele validar. Depois dele validado, tá tudo certinho, chega para a biblioteca. Aí a biblioteca, assim que chega para ela, depois que o orientador aprova, ela tem até 5 dias úteis para estar disponibilizando o material, tá? Isso para TCC, né? Para a tese de dissertação já é um pouquinho diferente. Então, eu vou mostrar aqui primeiro os campos, né, da dissertação que são obrigatórios. Então, é praticamente a mesma coisa, né, que eu falei. Só alguns campos que são diferentes para a tese de dissertação. Ó. Como eu falei, o título alternativo já é obrigatório, né? Você está colocando, que é o título em outra língua, tá? É muito importante que, às vezes, alguém acha que o título alternativo é parte do título. Não é, tá, gente? É o título em outra língua mesmo, tá? Aí já tem o campo obrigatório para a tese de dissertação do DOI. O DOI, onde eu tiro o DOI? Na ficha catalográfica. Quando você faz a ficha catalográfica, ela vem no meio da ficha, escrito DOI, né? E o número de DOI. Você vai pegar aquele endereço completo e colocar aqui, tá? Os campos obrigatórios também são os mesmos, né? Para autor, né? Para orientador também é a mesma coisa. E opcional, né? Pode ter o segundo orientador também e pode ter o segundo orientador, mas é opcional, mas pode estar preenchendo, tá? Quanto mais informação, é melhor para divulgação do trabalho. Né? Os 2 primeiros membros da banca também obrigatório, né? Tá colocando o nome deles com o currículo Lattes, tá? E os outros membros opcional. Ah, mas geralmente tese ela ocupa até o 4º membro da banca. Aí aqui no nome do programa já vai ser diferente, que vai ser o de pós, né? Que você tem que escolher o curso, né? Que você está submetendo. Você vem aqui e escolhe qual que é. O país, o idioma também já vai estar preenchido, igual eu falei para o TCC. Então, tese de dissertação feita em inglês ou outra língua, vem cá e escolhe a língua que está sendo depositado o trabalho, tá? As palavras-chave, a mesma coisa, né? Inglês e português, que são tiradas do resumo e do abstract, tá? Do seu trabalho mesmo, é só vir aqui colar uma em cada uma. As áreas do CNPq, e tem o objetivo do desenvolvimento sustentável, que tem uma explicação aqui, que são da Agenda 2030 da ONU, né, que é obrigatório agora estar colocando para ver para onde a universidade está caminhando, para qual ODS, né, que é o objetivo, ela está caminhando e ela está divulgando o seu trabalho. Né? E através desse campo, a universidade consegue medir em qual campo ela está com déficit, né? E melhorar a sua produção acadêmica. Então, aqui, você vai clicar em categorias de assunto e vai escolher a ODS que mais enquadra. Pode pôr mais de uma se quiser, tá? Vamos supor que ela enquadra em 2, 3, 4, pode estar colocando. Tá? Quantas você... É só clicar em cima, né? Se quiser adicionar mais, clica aqui em adicionar mais.
para estar adicionando a mesma coisa e clique em cima de outra, tá? O campo resumo, folhas e abstract também é obrigatório, né? No TCC o abstract não é, mas é igual falei, quanto mais informações tem, mais visibilidade seu trabalho terá. Agência de fomento, notas, a referência é a mesma coisa, a única diferença é que vai ter o DOI, né? No final, vai incluir da referência o DOI, né? Do seu trabalho, e vai clicar para o próximo. O restante é a mesma coisa. Arquivo com as 3 palavras do título, né? Quer clicar mais arquivo, clicar aqui em adicionar arquivo. Aqui a descrição vai mudar, né? Vamos supor que vai ser dissertação, né? Vai mudar a descrição. Vai para a próxima, vai ter os mesmos campos, né? Que é de validação. Você pode corrigir a licença, você pode aderir a Creative Commons ou não, né? E a licença da UFO, tá? Aí eu clicar aqui, eu concedo a licença, só para vocês estar verificando. Ela demora um pouco, tá? Um pouquinho, e pode até dar erro, que é o que eu falei, mas é só ir lá e verificar no seu espaço, né? Se o trabalho está lá para ser para seguir caminho com o orientador ou não. Se ele não estiver lá, é porque deu erro mesmo a sua submissão, tá? Deixa eu clicar. Você vai clicar em meu espaço e o trabalho vai estar... Deixa eu ver se já tem algum. Ele vai estar aqui, fluxo de depósito, né? Se ele tiver desse jeito, é que deu certo a submissão, né? E vai para o orientador estar validando, tá? O seu trabalho. Se ele não tiver desse jeito, é porque ele está... aconteceu algum erro na hora de submeter, tá? Então, eu vou mostrar para vocês quando o trabalho é devolvido para correção, porque algumas pessoas acham que tem que submeter novamente. Não precisa submeter novamente. Isso aqui é como se fosse a parte do orientador, tá? O que ele vai fazer? Ele vai vir executar a tarefa, vai validar, abrir o seu PDF, ver se está tudo certinho, né? E ele vai aceitar essa tarefa, né? Então, o que ele pode? Ele pode aprovar ou rejeitar o seu trabalho, tá? Então, se ele clicar em aprovar, vai vir para a biblioteca para continuar o processo. Se ele clicar em rejeitar, tem essa caixa que ele vai colocar o que precisa ser modificado, né? Quando a biblioteca também rejeita, porque pode passar pelo orientador, mas pode chegar na biblioteca e ter alguma coisa para ser consertada. Então, é muito importante que você siga um tutorial para que dê tudo certo e a gente não precise devolver o seu trabalho. Porque se tiver diferente do tutorial, ele vai ser devolvido para correção, o que vai atrasar a disponibilização, né, e até a confecção do diploma. Tá? Então, ele vai colocar o motivo da rejeição ou a biblioteca também e vai clicar em rejeitar. Aí o trabalho vai voltar para você e ele vai ficar assim, ó. Por isso. E ele vai ficar assim, ó, submissões não concluídas. Vai ter essa aba aqui de abrir.
Para você fazer edição, é só você clicar em abrir. Não precisa fazer uma nova submissão. Você vai clicar em abrir, editar e corrigir o que precisa ser corrigido. O que o orientador pediu ou o que a biblioteca pediu. Você vai passando e vai fazendo a correção e manda novamente, tá? Então, não precisa fazer uma nova submissão. E também sempre confiram, né, se no seu espaço a submissão deu certo, porque às vezes a pessoa faz 2, 3, 4 submissões achando que deu errado e não deu. Tá no seu espaço a submissão é porque a submissão deu certo. Você não precisa preocupar, ela está lá no seu espaço, é porque ela deu certo. Se ela tiver assim, é porque ela foi devolvida para correção. Porque às vezes a gente manda um e-mail, ou o orientador também manda um e-mail, e o e-mail não chega com as correções que precisam ser feitas. Então, você entra em contato ou com o orientador ou com o repositório para verificar quais as correções que precisam ser feitas, tá? Ou você pega o tutorial e faz de acordo com o tutorial que vai dar certinho a sua submissão, tá? No caso da tese do TCC, então, está finalizado. No caso da tese de dissertação, você vai pegar e mandar o termo de autorização, como eu falei, né? A hora que você submeter para a sua secretaria de pós-graduação, ele preenchido, tá? Pode ter assinatura digital ou você pode imprimir, assinar e escanear, tá? As duas opções são válidas, tá? Então, você manda esse e-mail, né, para a secretaria. Deixa eu ver se tem graduação. A ficha catalográfica aqui falando, né, lá nas instruções de submissão, onde a ficha catalográfica fica, né, que é obrigatório. Tá? O cadastro que você tem que fazer, o ORCID, a busca do DOI, né? O PDF-A, tá? A submissão do trabalho, né? E o termo de autorização. Então, sigam sempre essas instruções do discente, né? De pós e de graduação, porque tem todas as etapas que você precisa fazer para que o trabalho seja disponibilizado. Porque, às vezes, a pessoa só submete o trabalho e acha que terminou. Não, na pós-graduação ainda tem mais algumas etapas, né? Que é o termo de autorização, aqui explicando direitinho, que você tem que enviar o e-mail e o que tem que ter nesse e-mail, tá? Por que precisa desse e-mail? Para que o termo de autorização seja em ato digital. Sem esse e-mail e sem as informações que estão aqui, né, no e-mail, a gente não consegue validar esse termo dentro do SEI, tá? Então, mandou, né, para a Secretaria de Pós-Graduação, eles vão abrir o processo, tá? Se tiver demorando, passou esses 5 dias úteis, né, que você depositou, pode entrar em contato, né, conosco, porque às vezes ou está parado com o orientador, ou a secretaria não abriu, né, esse processo SEI para a gente estar validando esse trabalho. Então, a gente consegue passar qual que é o fluxo, né, que hoje vocês não conseguem acompanhar no espaço. Vocês têm que entrar em contato para a gente passar o fluxo que está ou parado com o orientador ou a secretaria não abriu o processo no SEI, tá? Que é as duas mais comuns, né? Tanto do TCC, que está parado com o orientador, até essa dissertação parado com o orientador, ou o SEI não foi aberto para disponibilização, tá? Eu acho que eu falei tudo, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma dúvida que ficou de algum passo,
estou aberta a perguntas, né? Eu queria agradecer a participação de todos e falar que a gente está disponível, né, na Biblioteca Santa Mônica, no térreo. É só chegar na portaria e perguntar onde que é. Pode perguntar onde que é o repositório, que todo mundo conhece como repositório, né? E a gente está presencialmente, de segunda a sexta, pelo WhatsApp, pelo e-mail, né? Pelo telefone também, né? Qualquer dúvida que tiver de submissão, pode ir até nós, com seu notebook, que a gente auxilia, está submetendo também. Tem treinamentos, né, que você pode estar fazendo também individual, né, caso você tenha ainda alguma dúvida na submissão. A gente faz treinamento de turma, treinamento individual, né, e pode estar entrando em contato conosco, tá? O e-mail repositório@uf.br e o telefone 3239-4259, que também é o WhatsApp, tá? Se quiser entrar em contato. E obrigada a todos. Pessoal, alguma dúvida? Eu até abri o microfone, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, os microfones estão abertos. Bom dia, Gisele, tudo bem? Ana Letícia. Bom dia. Lá no Umuarama tem, às vezes, dúvidas, assim, que os alunos pedem ajuda, principalmente porque a gente oferece treinamentos. A gente pode auxiliar eles ou vocês preferem que envia, assim, a solicitação para vocês? Não, pode auxiliar eles. Quanto mais rápido resolver o problema do aluno, não tem problema não, nenhum. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, a gente esclarece, porque tem dúvidas que são muito pontuais, acontece todo dia a mesma coisa, né? Então, pode sim, né? Pode estar auxiliando eles sem problema nenhum. Não, tranquilo. É porque às vezes eles têm dúvidas assim, como colocar no PDF-A, né? Como também como fazer o cadastro. São coisas simples, né? Mas Sim. aí quando alguma coisa assim mais complexa que ainda não foi liberada, aí eu sempre passo o WhatsApp, né? Ou peço para ir no horário e no dia que a Rose estiver lá, tá? Não, pode auxiliar sim, não tem problema nenhum. Quanto mais gente nos auxiliando, melhor. Certinho, obrigada, viu? Nada. Alguma outra dúvida, pessoal? Bom, então podemos encerrar, né, Gisele? Eu agradeço imensamente, Gisele, por ter aceitado o convite de estar ministrando esse treinamento durante a Semana Nacional, né, do Livro da Biblioteca, o programa, né, de competência e informação. E muito obrigada mais uma vez. Agradeço a presença aqui de todos durante esse treinamento. E qualquer dúvida, como a Gisele falou, vocês podem estar encaminhando por e-mail, entrando em contato, que a equipe irá sempre estar auxiliando vocês. Bom dia para todos. Obrigado, gente. Bom dia para todos.